Vamos lá, 24ª rodada do Brasileirão, rodada de número 24. O Atlético Goianiense conquistou sua 4ª vitória no Brasileirão, a segunda dentro de casa, são 2 fora e 2 em casa. E o Atlético venceu por 2-1 o Juventude, do ex-treinador do Atlético Goianiense, Jair Ventura, né? Inclusive, o Jair Ventura já deu ao Atlético Goianiense nesse campeonato mais vitórias do que o Mancini deu em todo o período que ele teve, né? Foi o treinador que dirigiu mais jogos do Atlético Goianiense e hoje treina o rival na Série B, o Goiás. Enfim, vitória de 2-1 do Atlético Goianiense. Hurtado fez o primeiro gol aos 47 minutos de jogo, né? Que são ali os 2 minutos do segundo tempo. O Diego Gonçalves, aliás, empata para o Juventude. Tem a expulsão do Zé Marcos, tem a expulsão do Bruno Tubarão ainda antes, né? Quando estava 1-0 para o Dragão. Aí o Juventude consegue o empate. Só que no finalzinho do jogo de pênalti, Alejo Cruz faz o gol da vitória do Atlético Goianiense. Vou destacar aqui o Campbell, né, o jogador que foi destaque da Copa do Mundo 2014, 10 anos atrás, né, ele foi contratado pelo Atlético Goianiense para a sequência desse campeonato, nessa janela do meio do ano, e ele foi fundamental na jogada do primeiro gol, né? Estava caído no chão, não desistiu e conseguiu fazer assistência para o gol do Hurtado. Se eu não me engano, ele que sofre o pênalti também, aí eu já não lembro com certeza. Mas, enfim, o Atlético Goianiense consegue a vitória, mas continua na lanterna do campeonato com 18 pontos. Igual a pontuação do Cuiabá. Cuiabá, que levou 5-0 do Palmeiras, jogo que foi no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, estádio do Guarani. E o Palmeiras fez 5-0, Murilo abriu o placar aos 15 minutos para o Verdão, Estevão William em mais uma grande atuação, acabou de ser convocado pela seleção brasileira, né? O Dorival convocou ele na sexta-feira. No dia seguinte, ele já teve uma atuação fantástica novamente com a camisa do Palmeiras, marcando 2 gols. O primeiro de pênalti aos 27 minutos, o segundo aos 32 minutos, fazendo uma linda jogada. Eu acho que o Walter acaba falhando no gol, mas não dá para desvalorizar a jogada que o Estevão fez. Depois tem o gol do Maurício no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, Felipe Anderson finalmente consegue marcar seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E uma jogada que também foi toda do Estevão e termina, né, com a finalização do camisa 9 Alviverde. Então é isso, Palmeiras vence por 5-0. O Cuiabá, que nunca foi rebaixado desde que subiu a Série A em 2021, o Cuiabá nunca caiu. Esse ano as coisas parecem estar mais difíceis, né? Quando o treinador chegou, o português Petit, deu uma melhorada no time, mas o time já piorou novamente. Perdeu o Davidson, né? Muito por conta da diretoria também, que manteve ele tanto tempo afastado, depois reintegrou, e aí ele acabou saindo agora para o Atlético Mineiro, né? Enfim. O Palmeiras, tendo só o Campeonato Brasileiro em disputa, para mim se torna um dos grandes favoritos, mas tem, né, que correr atrás ainda do Fortaleza, do Botafogo, e no momento ele está com a mesma pontuação do Flamengo, que tem um jogo a menos que ele. O Fortaleza também tem um jogo a menos e é o líder do campeonato com um jogo a menos. O Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro recebeu o Fluminense no Mineirão, né? A Arena MRV está lá com o gramado em tratamento. E esse confronto irá acontecer na Libertadores, né? Nas quartas de final da Libertadores teremos Atlético Mineiro e Fluminense. E o Fluminense venceu por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético finalizou ao todo 19 vezes, só que não deu um chute na direção do gol do Fábio. O Fábio não sujou o uniforme, né? Então, claro que ele pulou, né, em alguma bola, né, e sujou, mas ele não teve que fazer nenhuma defesa, não teve um chute na direção do gol do Fluminense. O Hulk faz falta, muita falta, mas ainda assim o Atlético tem grandes jogadores, né? O Paulinho também não teve nessa partida. O Davidson começou no banco de reservas, e o Paulinho também, né? Eu falei, ele não teve como titular, ele entrou no segundo tempo, tomou cartão amarelo até. Mas enfim, o Cadu é um jogador muito criticado pela torcida do Atlético, que começou como titular, o Milito, pelo visto, ama ele e ama o esquema de 3 zagueiros, que ele não muda por nada. Eu já falei várias vezes, não é o melhor esquema para o Atlético Mineiro, né? Scarpa também começou no banco. O Atlético tem um jogo na Copa do Brasil para fazer, por isso, né, poupou o time. O Fluminense não tem mais a Copa do Brasil, foi com força máxima, né, com o que ele tinha, claro, o Marcelo está machucado, Cano está machucado, embora eles também não estejam em grande fase, né? E o Fluminense melhorou desde a chegada do Thiago Silva e do Mano Menezes, e desde que esses caras saíram, né? Porque a chegada dos dois aí, né, principalmente do Thiago Silva, coincide com as lesões de Marcelo e Cano. Enfim, o Fluminense vence por 2-0. Kevin Serna, jogador também contratado, veio praticamente junto com esses aí, né? E tá jogando muito bem, fez o primeiro gol, belíssimo gol por sinal. E o John Arias no segundo tempo faz o 2-0, né? Não tem o que falar do John Arias, sou muito fã desse cara. E cada vez mais, né, se torna um ídolo da torcida do Fluminense, né? Por tudo que ele já fez, títulos que ele conquistou.
E a permanência dele esse ano é fundamental para que o Fluminense ainda possa sonhar com o título da Libertadores e para que consiga sair, né, dessa zona de rebaixamento que ele conseguiu com essa vitória sobre o Atlético Mineiro. Esse sim tem que se preocupar, porque pode ter uma temporada frustrante, terminando apenas com o estadual. Apesar de que no momento ele ainda está vivo em 3 competições, mas o Brasileirão ele não tem chance de ser campeão, né? É uma Copa ou a outra, ou as duas, mas com o Milito eu acho que não vai levar nenhuma. Olha só, gente, tivemos um 0-0 super divertido entre Bahia e Botafogo, um 0-0 muito movimentado, mais movimentado talvez do que Atlético Fluminense, né? Já que o Fluminense finalizou 8 vezes, 6 na direção do gol, foi bem eficiente, né? De 6 chances na direção do gol, converteu 2. E o Atlético finalizou 19 para fora, né? O Bahia e Botafogo 0-0, mas tivemos aí muitas finalizações dos dois lados, 17 do Bahia, 14 do Botafogo. Grandes defesas dos dois goleiros, mas principalmente do John, goleiro do Botafogo, no segundo tempo, né? O Bahia teve grande chance de vencer a partida, mas o John estava lá. E dá para dizer ali que 3 defesas que ele fez foram espetaculares, né? O Marcos Felipe também fez umas 3, de 5 chutes que o Botafogo acertou no gol, né? O Marcos Felipe fez umas 2 grandes defesas, mas as do John no segundo tempo foram absurdas, né? Garantiu esse 1 ponto aí pro Botafogo lá em Salvador. O Botafogo não conseguiu vencer o Bahia esse ano. Ele perde no primeiro turno do Brasileirão, no Newton Santos. Na Copa do Brasil ele empata o primeiro jogo, perde o segundo e agora empata o segundo turno do Brasileirão. O Bahia, então, é a pedra no sapato do Botafogo. Tem a questão toda do John Textor falando que o Bahia, que se não tiver fair play financeiro no Brasileirão, né, no futebol brasileiro, o Bahia vai ganhar tudo. E sendo que o John Textor fez as contratações mais caras da história do futebol brasileiro no mesmo ano. Né, o Luiz Henrique e o Thiago Almada. O Bahia fez contratações caras, mas nenhuma chegou ao ponto desses dois. Né? Só que aí o Textor argumenta que o Bahia tem um investimento de um país inteiro, o Botafogo é só dele, o que não faz tanta diferença, né? E ele sozinho tá gastando mais que um país inteiro, então. Enfim, cada um faz o que quiser com seu dinheiro, né? Eu sou contra o fair play financeiro em qualquer lugar que tenha, e espero que no Brasil isso não aconteça, né? Ou na América do Sul, que eu acho que bem provável que aconteça na América do Sul. No Brasil eu acho meio difícil. O Grêmio venceu por 1-0 o Criciúma. Monsalve fez o gol da vitória do Grêmio, jogador recém-chegado, e tá salvando o Grêmio, mano. Monsalve chegou para salvar o Grêmio. Vitória importantíssima para se manter fora da zona de rebaixamento, depois de 2 eliminações seguidas aí na Copa do Brasil e na Libertadores. O Grêmio precisa se manter bem no Brasileirão, quem sabe, né, poder sonhar com uma vaga em competição continental na próxima temporada. O Fortaleza venceu por 1-0 o Corinthians e com essa vitória ele assumiu a liderança. Iago Pikachu fez o gol da vitória do Fortaleza. Esse confronto irá se repetir nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aconteceu também no ano passado na semifinal, né? O Fortaleza leva a melhor no Brasileiro nesse segundo turno, continua aí com a sua invencibilidade dentro de casa, o único time invicto no Brasileirão como mandante é o Fortaleza, e assume a liderança tendo um jogo a menos que o Botafogo, que será seu próximo adversário na rodada 25. Então esse jogo promete, né? É o jogo que vale a liderança e vale o título, né? Claro que ainda tem o Palmeiras e o Flamengo na disputa, mas no momento os dois primeiros são esses. E o Fortaleza está de parabéns pela campanha que vem fazendo. Diria que é uma surpresa, igual todo mundo está falando, porque o trabalho do Vojvoda já é bem longevo, né? Ele está aí desde 2021 fazendo um grande trabalho. É claro que no começo do ano ninguém pega o Fortaleza e fala, olha, o Fortaleza é o favorito para ser campeão brasileiro, né? A gente olha para as equipes que têm mais investimento, como é o caso do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. Mas o Fortaleza, mesmo sem ter o investimento dessas equipes, ele tem um elenco muito bom, tanto time titular e bons jogadores no banco de reservas, e um treinador que sabe gerir esse elenco e tirar o melhor desses jogadores. E tá aí o resultado, né? Vamos ver se esse ano consegue um título, né? Além da Copa do Nordeste que ele já conquistou. O estadual foi perdido pelo rival Ceará. Inclusive, aí a gente tem que elogiar a diretoria do Fortaleza, né? Que nunca pensou em demitir o Vojvoda por perder um estadual, porque ele já perdeu para o Ceará mais de uma vez. Né? Já perdeu o Copa do Nordeste também, sendo eliminado para o Ceará. E o Ceará tem um time inferior, né? E a do Corinthians, eu acho que não precisa nem comentar, né? Continua na zona de rebaixamento. Tá vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana. Sul-Americana vai pegar o próprio Fortaleza. O favorito é o Leão. E na Copa do Brasil, não dá para dizer quem é favorito, se é o Corinthians ou o Juventude. Eu acho que os dois comemoraram de pegar um ou outro e tá ali 50-50, né? É briga de foice no escuro.
O São Paulo recebeu o Vitória no Morumbi e venceu por 2-1. O William Gomes fez o primeiro gol aos 6 minutos, o primeiro gol dele como profissional, e que golaço, né, aos 6 minutos ali, soltou na pancada de fora da área. O Eric fez o segundo, mais um belo gol também na jogada do Lucas Moura. No segundo tempo, o Alejandro, de pênalti, desconta para o Vitória. O jogo termina 2 para o São Paulo, 1 para o Vitória. São Paulo segue firme ali também no G5, pode sonhar com o título, mas está um pouco mais distante, né, do que os 4 ali primeiros colocados. O Bahia está ali junto com ele também. E o São Paulo segue vivo também na Libertadores, na Copa do Brasil, onde acredito que seja, né, o foco do São Paulo para ganhar mais algum título nessa temporada. A gente já ganhou a Supercopa, que era um título inédito, e quer ganhar novamente, né, principalmente o título da Libertadores e o bi da Copa do Brasil. O Internacional conseguiu mais uma vitória, segunda seguida não, aliás, na última rodada eles perderam para o Atlético Goianiense, né? Mas consegue mais uma vitória em casa, 1-0 contra o Cruzeiro. Gol marcado pelo Borré, que começou mal o jogo, perdendo uma chance clara, tropeçou na bola, mas no final não, né? Mas no segundo tempo ele fez o gol da vitória do Inter. O Cruzeiro, que vem numa fase... O Cruzeiro está oscilando um pouco no Campeonato Brasileiro, né? Mas está classificado na Sul-Americana, é a grande chance de título que ele tem. No Brasileiro, por um momento, ele chegou a sonhar, depois daquela vitória contra o Botafogo no final do primeiro turno. No início do segundo turno, aliás, né? Na primeira rodada do segundo turno, na 20ª rodada. Mas aí depois ele foi lá, perdeu, tá oscilando no Campeonato Brasileiro, sonhar com o título tá um pouco complicado, né? Se a gente tá falando que tá ruim, tá difícil pro São Paulo e pro Bahia, pro Cruzeiro tá um pouco mais ainda. Mas dá para sonhar com vaga na Libertadores também via a Copa Sul-Americana, né? O Internacional precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. De qualquer maneira, uma temporada fracassada do Internacional, não só por não ganhar títulos, mas por nem sequer disputá-los de fato, né? Caiu muito cedo na Copa do Brasil, caiu muito cedo na Sul-Americana e no Brasileirão. A luta dele no momento é contra o rebaixamento. O Flamengo venceu por 2-1 o Red Bull Bragantino no Maracanã. Michael, fazendo a sua reestreia com a camisa rubro-negra, já abriu o placar para o Flamengo aos 16 minutos de cabeça. O Michael, que é baixinho, ninguém marcou ele. Também não precisou pular, né? A bola não estava tão alta. Foi na altura dele, basicamente. O Michael abre o placar ali aos 16 minutos para o Flamengo. No segundo tempo, o Douglas Mendes empata para o Bragantino, mas na sequência o Raul deu bobeira e acabou fazendo gol contra, e o Flamengo saiu com a vitória 2-1 nesse jogo que o Tite não esteve presente na beira do gramado, né? A expectativa é que ele possa estar nessa quarta-feira contra o Bahia na Copa do Brasil, mas ele teve lá a arritmia cardíaca no jogo da Libertadores contra o Bolívar e estava se recuperando no hospital, né? Não sei se ele já está em casa agora, né? Melhoras para ele, né? Torcemos e oramos pela sua recuperação, assim como também pelo do Esquerdo, né? O jogador do Nacional, que teve a arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, e a situação dele não está nada fácil, né? Então, estejamos aí pedindo a Deus pela vida dele, né? Para fechar a rodada, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, confronto que irá se repetir na Copa do Brasil, nas quartas de final, e o primeiro jogo será justamente em São Januário novamente. E o Atlético ficaria no Rio de Janeiro logo, né, já que o jogo é na quinta-feira, mas depois da confusão que teve no final do jogo, o Atlético decidiu voltar para o Paraná, e depois eles voltam na quinta-feira para jogar pela Copa do Brasil, né? O Atlético saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo, com o gol do Gabriel. O volante apareceu livre ali na entrada da área para finalizar, não deu para o Léo Jardim. E aí o Vasco fez o primeiro tempo muito ruim mesmo. No segundo tempo a gente teve apenas uma mudança, que foi a entrada do Ryan. Ele entrou no lugar do Adson, que não fez um bom primeiro tempo. E o Ryan entrou muito bem no jogo, né? Ele participa da jogada do gol do Emerson Rodrigues, um jogador também que... Ele e o David estão no mesmo nível, eu diria, né? Em um lance o cara faz uma coisa genial, no outro ele faz uma bizarrice. O David estava suspenso hoje. O Emerson aproveitou a oportunidade que teve, marcou o gol de empate, e o Verratti faz o gol da vitória. O Verratti que acabou sendo responsável pela anulação, né, do gol do Hugo Moura. Como eu fiquei triste com a anulação do gol, revoltado na verdade, porque para mim o gol foi mal anulado. Na minha opinião, o Verratti não atrapalhou o Thiago Heleno. Se tivesse atrapalhado, eu acho que o Thiago Heleno nem tocaria na bola. Ele tocou na bola e errou. E aí o Hugo Moura fez um belo voleio para mandar na rede. E ele que tinha falhado no primeiro turno contra o Atlético Paranaense, era o segundo jogo dele pelo Vasco. Ele é ex-jogador do Atlético Paranaense, né? Seria a lei do ex hoje e seria, de fato, a redenção, né? Para mim, ele já teve sua redenção. Hoje
junto com o Verratti e com o Piton, ele é uma unanimidade no time do Vasco, né? No meio de campo, ele é disparado hoje o melhor jogador, claro, além do Payet, né? A qualidade do Payet é indiscutível, mas eu tô falando ali entre ele e o Matheus Carvalho, que aliás fez uma partida muito fraca hoje, de novo, né? O Matheus Carvalho teve um grande momento, mas ele teve uma queda. Eu acho que o Sforza tá pedindo para ser titular e o Paiva não troca. Ah, o Matheus Carvalho marca melhor. Não tem marcado nos últimos jogos. E o Sforza tem mais habilidade que ele. E ele marca também. Ele tem a raça argentina, como o Verratti tem. E fez o gol de cabeça, né? Aproveitando o cruzamento do Leandrinho. Entrou muito bem no lugar do Emerson Rodrigues. Jogando um pouco mais avançado. Recebeu do Payet. Fez o cruzamento. E o Verratti, sem nem precisar pular, cabeceou perfeitamente. O Verratti hoje é o melhor cabeceador do futebol mundial. Não é o Haaland. O Haaland perde muito gol de cabeça, inclusive. O Verratti também perde, mas ele ganha todas. Não que o Haaland também não ganhe, né? Mas eu tô... É claro, comparação é difícil de fazer. Mas deixa o meu clubismo aflorar agora. E é isso. Pablo Verratti, I love you. Vamos à classificação após 24 rodadas. O líder é o Fortaleza, que só disputou 23 jogos. Ele tem 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, 30 gols marcados e 20 gols sofridos, um saldo de 10. O Botafogo é o segundo colocado, disputou os 24 jogos, tem 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 41 gols marcados, melhor ataque da competição, 24 gols sofridos, uma das melhores defesas. A melhor defesa é a do Internacional, que também tem um dos piores ataques, né? Na verdade, o Internacional tem o pior ataque do campeonato. São 19 gols marcados e 18 sofridos. Não toma muito gol, mas também não faz, né? Enfim, parei aqui no Botafogo, né? Já pulei lá pro Internacional para falar da defesa. O Palmeiras é o terceiro colocado com 44 pontos, o Flamengo também tem 44, o Flamengo é um jogo a menos. São Paulo tem 41, é o quinto colocado, Bahia tem 39, o sétimo é o Cruzeiro com 37, o Vasco chegou ao oitavo lugar e agora tem 31 pontos, o Atlético Paranaense é o décimo com 29, né? O Atlético Mineiro é o nono com 30, o 11º é o Internacional com 28, o Juventude também tem 28, Grêmio e Bragantino tem 27, Criciúma 25, Fluminense 24, e na zona de rebaixamento temos o Vitória com 22, o Corinthians também tem 22, Cuiabá e Atlético Goianiense tem 18. E a pior defesa do campeonato é a do Vitória, que sofreu 38 gols. O Atlético Goianiense sofreu 37, o Cuiabá 34 e o Vasco também 34. Pedro é o artilheiro com 10 gols, tá machucado, né? Não jogou essas últimas duas partidas. O Lucheiro do Fortaleza tem 8. Pablo Verratti, com esse gol nessa rodada contra o Atlético Paranaense, também chegou a 8. Estevão chegou a 7, marcou 2 gols nessa rodada contra o Cuiabá. Elinho do Bragantino também tem 7 gols. Hulk, Isidro Pita do Cuiabá, Flaco Lopes do Palmeiras e Luciano do São Paulo. Esses são os artilheiros do Brasileirão. E o líder de assistências é Estevão William, com 7 assistências, então ele tem 14 participações diretas para gol nesse campeonato. É o craque do campeonato até aqui, né?